De catástrofes climáticas e meteoritos a guerras, pragas e até revoltas cibernéticas. A ficção científica por muitas vezes explorou o nosso fim, seja ele causado por eventos catastróficos cheios de adrenalina ou por processos lentos, onde aos poucos o nosso mundo foi ruindo. Uma forma de colocar cenários extremos para apontar as consequências dos nossos erros do presente. Um alerta para que talvez possamos evitar o fim. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje nós vamos explorar os diferentes apocalipses da ficção científica e o que eles têm a nos dizer. Roda a vinheta porque, afinal... Antes de iniciarmos, eu tenho uma novidade para vocês. Os 12 Macacos, uma das mais interessantes histórias sobre o fim do mundo, chegou ao Brasil em um novo formato. Isso mesmo, a Dark Side, em parceria com a Macabra, lançaram a adaptação do filme escrita pela premiada autora Elizabeth Hand. Uma nova visão sobre os 12 Macacos que mantém a sua fidelidade ao roteiro, mas tem o seu diferencial em alguns detalhes e perspectivas. Uma edição lindíssima, com pós-fácil da historiadora Gabi Laroca, brindes exclusivos e toda a qualidade que vocês sabem que a caveirinha traz. Para adquirir a sua, é só acessar o link que eu vou deixar aí na descrição. E dito isso, seguimos então para explorar as diferentes formas em que o mundo acaba. Se existe algo capaz de aterrorizar até os mais destemidos, é imaginar o fim do nosso mundo, nosso porto seguro na vastidão do universo. Desde a antiga Mesopotâmia já existem registros de histórias apocalípticas, com deuses irados enviando dilúvios para punir os seres humanos. Nos anos 1800, antes mesmo do surgimento da ficção científica, Lord Byron, em seu poema Escuridão, retrata um fim do mundo onde o sol foi apagado e a humanidade sucumbe em meio ao frio e à escuridão eternos. Uma obra altamente influente na temática do último homem, que depois ganharia outra história igualmente importante pelas mãos de Mary Shelley. Em O Último Homem, de 1826, a autora conta a história de um homem do século XXI lutando para proteger a sua família em meio a um mundo devastado pela peste bubônica. Um evento que inevitavelmente o leva à condição de o último homem vivo na Terra, vagando num cenário desolado junto com seu cachorro em busca de outros sobreviventes. Um precursor da imagem do andarilho solitário, que depois vimos em obras como Mad Max e o jogo Fallout 3. Apesar de ser uma história sobre um fim causado por uma praga, O Último Homem é, na verdade, uma obra bastante pessoal da autora, que num momento de muitas perdas trouxe uma reflexão sobre o idealismo, sobre a solidão dos revolucionários e como muitas vezes nos sentimos como andarilhos solitários em um mundo que parece vazio. Uma obra fantástica que infelizmente foi muito atacada pela crítica na época e por isso permaneceu por anos na obscuridade, retornando aos olhos do público apenas nos anos 60. Mas se tem uma coisa que ao longo de toda a história da humanidade nos colocou por muitas vezes para contemplar o fim, foi a nossa natureza destrutiva, que por muitas vezes culminou em guerras. Desde a invenção da bomba atômica, o fim pareceu algo muito plausível, tanto na vida real quanto no cinema. Ver a capacidade de destruição da nossa espécie é sempre angustiante, e cada minuto mais próximo da meia-noite no relógio do juízo final nos deixa mais apreensivos. Afinal, uma guerra nuclear tem apenas um fim, o nosso fim. With at best the destruction of life as we know it, and at worst total annihilation. You cannot win a nuclear war. Filmes como Daqui a 100 Anos, baseado no importante conto de Wells, ou o brutal e devastador When the Wind Blows, especulavam sobre o poder nuclear como um ponto final para o nosso mundo. Em A Hora Final, vemos os terríveis momentos finais antes de uma aniquilação nuclear causada por medo e ignorância. Até mesmo a ficção científica nacional explorou as consequências nucleares no mundo, com o Abrigo Nuclear de 1981, do inventivo Roberto Pires. E esse lugar na
lista também poderia muito facilmente ficar com o clássico Doutor Fantástico, que é uma das melhores sátiras do cinema, um dos mais icônicos filmes sobre a Guerra Fria, que mostra como a atitude agressiva, egocêntrica e militarista pode nos levar para uma guerra, mesmo que ela comece de forma hilária. Mas se vamos falar de um fim do mundo causado por uma guerra nuclear, nada vai te assombrar tanto quanto Threads. Com uma proposta semelhante ao também chocante O Dia Seguinte, Threads vai mais além no terror ao apontar como seria se a União Soviética e os Estados Unidos tivessem ido até as últimas consequências da sua tensão política. Seu maior foco é mostrar o colapso da sociedade diante de uma situação como essa, com o fim das vagas em hospitais, escassez de alimentos e, eventualmente, até de combustível para a cremação. É uma história que, apesar de ainda ser especulativa, consegue ser um tanto perturbadora, apresentando a mais realista visão do que é uma guerra nuclear e do quão triste e assombroso um momento como esse pode ser. In the grim economics of the aftermath, there are two harsh realities. The survivor who can work gets more food than one who can't, and the more who die, the more food is left for the rest. Threads é definitivamente o filme mais difícil de encontrar dessa lista e também o mais impactante, daqueles que você só vê uma vez porque é bem pesado. Uma obra anti-guerra que nos alerta que o fim do mundo pode ser ainda pior para aqueles que sobrevivem. Além da guerra, recentemente nós vimos bem de perto a possibilidade de um fim silencioso, algo que a ficção científica também já vem falando sobre há algum tempo. Afinal, nós já passamos perto desse apocalipse por mais vezes do que gostaríamos. Entre as pragas mais populares da ficção estão as infestações de zumbis, que ganharam muita popularidade com o trabalho de George Romero em A Noite dos Mortos-Vivos e as suas sequências, filmes que retratam o colapso da sociedade americana diante de uma onda de mortos-vivos comedores de gente. They're coming to get you, Barbara. Outra história que teve muita influência no gênero dos zumbis é Eu Sou a Lenda, livro de Richard Matheson que tem como a mais recente adaptação o filme estrelado por Will Smith, obra que anteriormente já tinha recebido outras adaptações até mais interessantes, como A Última Esperança da Terra, dos anos 70, e Mortos que Matam, de 64, que é tão boa quanto. E mesmo quando as infestações não trazem os mortos de volta, temos dentro desse subgênero outros exemplos de tentativas frustradas de evitar o fim do mundo por uma pandemia, como o amador, mas bastante efetivo, O Exército do Extermínio, e o tenso tecnotriller O Enigma de Andrômeda. Mas para mim, o filme que melhor explora a tentativa da humanidade de sobreviver a uma praga é Os 12 Macacos, de Terry Gilliam, que une de forma muito interessante a temática pós-apocalíptica com viagem no tempo. Nele somos apresentados a um ano de 1998, onde o mundo como conhecemos acabou. Um vírus matou a maior parte da população e os poucos sobreviventes agora precisam viver no subsolo, enquanto os cientistas tentam encontrar uma cura para o vírus. Para isso, eles desenvolvem uma tecnologia de viagem no tempo e enviam ao passado o prisioneiro Cole. Sua missão seria encontrar a forma mais pura do vírus para que assim seja criada uma vacina que salvaria a humanidade. Acontece que quando retorna para a década de 90, Cole é tratado como louco. Ele sabe como será o fim do mundo, mas precisa enfrentar a descrença. Uma jornada que leva o protagonista a questionar se é ele mesmo que está louco ou se o mundo à sua volta aqui enlouqueceu. And that Homo sapiens motto, let's go shopping, is the cry of the true lunatic.
Uma narrativa fantástica e profunda que levanta questionamentos sobre as nossas ansiedades e esperanças diante de momentos de crise, sobre ter seus alertas tratados como devaneios em uma sagaz representação do complexo de Cassandra. Os 12 Macacos explora como é viver entre a vontade de só ignorar o fim e a ansiedade de evitá-lo. Uma obra humana e contundente que recentemente teve sua adaptação literária publicada no Brasil pela Dark Side em parceria com a Macabra. Um fato curioso sobre as histórias de Apocalipse é que em muitos casos esse tipo de evento gera um certo fascínio no público. Às vezes, obras que retratam o fim até fazem isso em um tom relativamente positivo, colocando eventos apocalípticos como jornadas onde os personagens se reconectam com pessoas importantes, descobrem o amor ou simplesmente aproveitam tudo que não puderam. Afinal, é o fim do mundo. E isso acontece porque algumas vezes o fim do mundo assume a forma de um simbolismo sobre as nossas vidas e a forma como a encaramos. Uma perspectiva mais introspectiva que questiona: você realmente está vivendo ou só esperando o fim? Um tipo de apocalipse bem comum na ficção é aquele que uma pedra gigante só vem do espaço e ameaça a nossa existência. É o fim do mundo definitivo. Existem inúmeros filmes que têm como principal foco a humanidade tentando evitar esse fim, e geralmente eles são bem divertidos mesmo com os seus exageros, como o clássico das tardes da Globo Impacto Profundo e o lendário Armagedon de Michael Bay. Outro exemplo é o recente Não Olhe Para Cima, que não só traz uma paródia contemporânea, mas também assume um lado mais dramático ao falar sobre o que nos resta diante do fim do mundo. Existe todo um subgênero sobre algo vindo do espaço que vai acabar com a nossa existência, como As Horas Finais, de 2013, ou o tocante e surpreendentemente íntimo Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Mas nenhum desses filmes consegue ser tão belo ao explorar a melancolia de algo assim como, Melancolia, de Lars von Trier. No filme de Von Trier, um planeta nomeado Melancolia está se aproximando da Terra. E enquanto alguns ficam fascinados com a sua aproximação, outros temem que, na verdade, ele não vá só passar aqui por perto, mas sim nos acertar em cheio. É durante esse evento que acompanhamos a história de duas irmãs que reagem de forma completamente distinta a esse evento. Enquanto uma aceita calmamente a chegada de Melancolia, a outra entra em desespero, temendo o seu impacto. Apesar de ser uma história de fim de mundo, aqui o diretor não está falando exatamente sobre um apocalipse, não como se imagina inicialmente. Na verdade, se trata de uma metáfora sobre como a presença da melancolia pode afetar as pessoas e às vezes até abalar os seus mundos particulares. Sim, como já deve ter ficado bem óbvio, na verdade, esse planeta é uma alegoria à melancolia, aquele sentimento que as pessoas depressivas sentem e que pode ser devastador. Esse é um filme que usa a ficção científica para falar sobre o impacto da depressão, seja nas pessoas que já são acometidas por ela, quanto naquelas que, ao terem contato com a sua presença, passam a temer que ela atinja também o seu mundo. Apesar de ser mais puxado para o drama do que para a ficção científica mesmo, Melancolia traz uma perspectiva muito interessante sobre o tema, nos lembrando que todos os dias mundos acabam à nossa volta e às vezes nós nem nos damos conta disso. E como se já não bastasse guerras, pragas, meteoritos, às vezes os seres humanos também são ameaçados pelos seus vizinhos cósmicos ou até mesmo pelas suas tecnologias. Sim, muitas vezes criaturas mecânicas e alienígenas surgem na ficção como uma representação dos nossos defeitos, geralmente do nosso lado controlador ou destrutivo. Das histórias de quase fim do mundo como Guerra dos Mundos ou o quase fim da individualidade
humanidade em Invasores de Corpos, até o início do fim pelos robôs, como em Eu, Robô ou Westworld. Em Heróis de Ressaca, não só os robôs, mas também os aliens querem nos destruir. A nossa destruição é cobiçada. Um filme que poderia facilmente ter destaque aqui é O Exterminador do Futuro, mas existe um outro igualmente icônico e que segue por um ângulo muito mais interessante ao abordar o fim do mundo. Matrix é uma bela representação cinematográfica do mito da caverna de Platão e uma das melhores tentativas de trazer o Air-Fu de Hong Kong para Hollywood. Uma das experiências mais impactantes que a ficção científica já trouxe ao cinema. Visionário em tema e estilo, o filme das Wachowski iniciou um universo muito interessante. E enquanto as sequências não são unânimes, a nossa recomendação nessa lista vai ser a sua versão animada, Animatrix. Enquanto Matrix nos mostra que o fim do mundo não é algo que vamos enxergar facilmente, mesmo depois que ele já tiver acontecido, que é possível usar as lentes da nostalgia para camuflar os problemas da humanidade, Animatrix, principalmente com o curta A Segunda Renascença, mostra que o fim do mundo nem sempre estará nas nossas mãos, que a falta de empatia, em especial com aqueles que nos são diferentes, pode ser um caminho sem volta. É um universo que nos lembra da importância de nos mantermos humanos antes e depois de um possível fim, e que faz isso com um baita estilo, que fez da franquia uma das mais marcantes da ficção científica. Como nós vimos ao longo desse vídeo, são muitas as ameaças que a ficção científica enxerga no nosso mundo. Mas você já parou para pensar que às vezes tudo que a gente precisa é de um pequeno empurrãozinho para iniciar o nosso próprio fim do mundo? Idiocracia é um dos mais óbvios exemplos de um apocalipse por colapso social, um fim alcançado por uma sociedade que abraça a estupidez, idolatrando explosões, armas, carrões, enquanto a leitura e o conhecimento viraram coisa de gente fresca. Falando nesse tipo de fim, não podemos nos esquecer também de Mad Max, que é apenas o maior apocalipse da história do cinema, ou quem sabe até da cultura pop. Já Silent Green, um precursor da ficção científica ambientalista na sétima arte, nos alerta sobre um colapso vindo da negligência com o nosso planeta. Tem casos em que vemos até mesmo uma nova sociedade surgindo do nosso fim, como no clássico absoluto O Planeta dos Macacos e na recente trilogia remake, principalmente no fantástico O Planeta dos Macacos: O Confronto. Mas entre os filmes onde vemos a deterioração da sociedade, Filhos da Esperança, de Alfonso Cuarón, definitivamente é um dos mais marcantes. Too late. World went to shit. Passado em 2027, o filme começa com a morte da pessoa mais jovem do mundo, o bebê Diego, de 18 anos. A fertilidade no mundo se esvaiu e com isso a falta de esperança sobre o futuro foi se espalhando pelo globo, com apenas a Inglaterra se mantendo. Mas para manter nos eixos o pouco da civilização que tinha restado, a humanidade foi deixada de lado e o país se tornou um pesadelo totalitário ultranacionalista, que se utiliza de campos de concentração e de extermínio de refugiados para controlar a sociedade através do medo. Um final um tanto aterrorizante, causado pela ausência da esperança e pela apatia. O protagonista dessa história é Theo, um homem já consumido por essa falta de esperança, que um dia é contatado por um grupo revolucionário para ajudar uma refugiada a sair do país. Uma mulher chamada Ki estava grávida e Theo precisa garantir que o primeiro sinal de esperança nos últimos 18 anos chegue ao seu destino. Uma história poderosa sobre buscar fazermos o melhor mesmo em meio às mais terríveis condições, sobre termos coragem de resgatar a humanidade mesmo quando ela já foi completamente perdida e talvez nem mereça ser salva. Um filme que brilha não só em narrativa, mas também em cinematografia, com o mais belo plano sequência da história do cinema. Quem viu o filme sabe, porque é um baque emocional inesquecível. Uma obra que fala sobre o fim do mundo, mas com um certo ar de esperança sobre um novo início.
Afinal, se tem uma coisa que pode ser considerada uma virtude dos seres humanos, é o seu ímpeto de continuar buscando esperança, mesmo em meio aos cenários mais sombrios. E essa foi a nossa lista sobre fins do mundo na ficção científica. Comentem aí quais são os seus favoritos e não se esqueça de acessar o link na descrição para adquirir a sua cópia de Os 12 Macacos e ainda dar aquela força pro canal. Antes de encerrar, um agradecimento mais do que especial aos nossos oficiais de ciências André Malícia Marques, André Ornelas, Cláudio Márcio Lopes e William França Costa, pessoas que nos ajudam na nossa missão de continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada a todos e vejo vocês por outros mundos.